Amém. Paz do Senhor, irmãos. É sempre bom poder meditar com os irmãos na palavra de Deus. Queria convidar desde já os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas. Queria iniciar por aqui. Nós vamos meditar em alguns textos. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46. Meu tema hoje é sobre obediência. Foi o que o Senhor me conduziu para meditar com os irmãos. Queria que você fique atento, preste atenção. É muito importante, irmãos, estarmos antenados com a palavra de Deus. Nós não viemos aqui para nenhum teatro. Nós não viemos aqui para ouvir voz do ser humano. Nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus. E é isso que eu quero que os irmãos estejam atentos. Então, Lucas 6, 46 diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha em mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante ao homem a quem edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu contra um ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edifica uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu o ímpeto e a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Essa palavra vem a seguir o Sermão do Monte, vem a seguir aquilo que Jesus falou das bem-aventuranças, de tudo aquilo que Jesus queria mostrar para o povo, né? E ela fala sobre obediência. Né? Nós não podemos fazer nada, nós não podemos praticar a palavra de Deus se nós não obedecermos. E foi isso que Deus sempre quis desde o princípio, irmãos. Lá no Jardim do Éden, o Senhor, quando colocou lá dentro Adão e Eva para governar aquele lugar, o que ele pediu de Adão? Obediência. Foi desde o princípio, foi sempre assim, irmãos. E isso cabe a nós meditar sobre esse tema. Né? E para isso, para nós meditarmos e ouvirmos e praticar esse tema, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Não tem como nós obedecermos ao Senhor se nós não o conhecermos. Se nós não estivermos centrados naquilo que Ele quer de nós. Se nós não conhecermos e sabermos daquilo que Ele quer de nós. Né? Por isso eu te convido a conhecer mais o Senhor profundamente. Não só de intenção, mas de coração, de vontade, de aprender. Tenha vontade de aprender, irmão, sobre a palavra de Deus. Não venha só aqui ao domingo, esperar que alguém suba aqui em cima e fale algumas palavras, que seja baseado na palavra de Deus, sim, mas procure em casa também, irmãos, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria, para quando você ler a palavra de Deus, Deus falar contigo. Deus quer falar conosco, Deus quer falar com cada um de nós. Particularmente, não quer falar só através dos pastores, da liderança da igreja. Não, Deus quer falar particularmente contigo. Não faça como o povo de Israel, quando Deus quis falar com eles ali após sair do Egito. Não, Senhor, fala tu com Moisés e Moisés fala conosco. Não sejam assim, irmãos. Tenham essa vontade de aprender a ouvir a voz de Deus. E isso possa ser a primeira coisa que vocês tenham na vossa vida. A vontade de conhecer o Senhor como Ele é. E para isso, obedecer. Né? O versículo 46 diz assim: E por que me chamais Senhor, se não faz aquilo que eu digo? Você que diz que é filho de Deus, que depende do Senhor, e diz que Ele é o Senhor da sua vida, mas por que você não faz aquilo que Ele te diz? Pense nisso, irmãos. Eu gosto de levar os irmãos
a meditar, a pensar nas coisas de Deus. Por que nós chamamos Jesus de Senhor se nós não fazemos o que Ele diz? Não vale a pena, irmãos. Estamos enganando a nós mesmos. Não vale a pena fazer as coisas pela metade. Nós temos que fazer com interesse de coração e com a vontade de aprender cada vez mais. 47 diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as obedece e as observa, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu o ímpeto sobre a corrente daquela casa e não pôde abalar, porque estava fundamentado na rocha. Nós temos aqui muitos irmãos que trabalham na construção civil. Sabemos que para uma casa ficar bem firme, tem que haver um projeto, tem que haver materiais bons, tem que haver consistência, tem que haver ferro, tem que haver cimento, areia. E isso é que faz uma boa casa, um bom alicerce. E a base daquela casa, o alicerce é a rocha. E essa rocha quem é? Jesus. E é mesmo assim também nas nossas vidas. Se a nossa vida não estiver alicerçada sobre aquilo que Jesus fez e falou sobre as nossas vidas, nós estamos ao Deus dará. Se nós não tivermos com a nossa vida edificada em Cristo, com a nossa vida edificada em Jesus, irmãos, qualquer dia vamos à vida. Ele depois compara aqui, assemelha aquela pessoa que fez as coisas de qualquer maneira, que não pôs a sua fé em Jesus. Quando vier as coisas más da vida, nós vamos naufragar, nosso barco vai à vida. Se você não tiver com a sua vida edificada em Jesus, irmãos, de repente, eu às vezes penso, aquelas pessoas que se desesperam e tiram sua própria vida, eu fico a pensar, por que ela fez isso? Mas se a gente for ver bem, se ela não tiver Jesus em sua vida, é fácil, irmãos. As coisas acontecem. O ser humano, quando se desespera, esquece das promessas de Deus. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer que a nossa vida esteja baseada sobre a rocha que é Cristo. Ele prometeu. Na nossa vida vai vir adversidades, vai vir dificuldades, vai vir momentos que nós vamos ficar angustiados. Vai. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém, mas prometeu livrar as nossas vidas do mal. Prometeu estar conosco, prometeu estar conosco a todo momento das nossas vidas. Sabe? Prometeu isso, irmãos. A nossa vida tem que estar edificada em Cristo. A nossa base, a nossa rocha é Cristo. Com Cristo é mais fácil, irmãos. Aquele que não conhece Jesus, eu convido hoje a abrir o seu coração e entregar a sua vida a Ele. Com Ele é mais fácil. É mais fácil, irmãos. Nós não nos desesperamos porque temos promessa e promessa de vida eterna. Hoje foi falado aqui do rio de Deus que sai, está em Apocalipse, no livro de Deus, no rio de Deus que sai do trono de Deus. São águas limpas. Um dia nós vamos contemplar isso. Um dia toda dificuldade que estamos a passar aqui nessa vida vai ficar para trás. Não deixe de trazer os teus filhos para a casa do Senhor, ensinar a palavra, para que possam ser umas pessoas de esperança, pessoas que levam vida a outras pessoas, que apresentam Jesus a outras pessoas. Essa nação precisa de ouvir de Jesus. O pastor comentou aqui, é verdade, nós estamos a ter um tempo da escola dominical sobre a revista de obediência, sobre a revista a falar das missões. Irmãos, nosso país é um país não alcançado. Nós temos que pregar isso para as pessoas. Nós temos que pregar Jesus para as pessoas. Fazer Jesus conhecido a todo tempo. Essa é a nossa meta. Porque isso está na palavra de Deus, apresentar Jesus para as pessoas. Muitos só vão conhecer de Jesus quando olharem para as nossas vidas. E isso é quê? Obediência. Obediência à palavra do Senhor. Estar firmes na sua rocha, que é Cristo. E nós temos aqui dois casos. Aqueles que ouvem a palavra
Nós temos aqui as duas pessoas, os dois ouvem a palavra, né? O que edificou a casa sobre a rocha e o que fez a sua casa sobre a areia. Irmãos, todos aqui vêm, ouvem a palavra de Deus, mas todos a praticam? Todos a obedecem? Pensa só, você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem praticado a palavra de Deus? Pense só, irmãos. Eu gosto de levar as pessoas a pensar. Pense, eu gosto muito de fazer comparações da minha vida. Com Jesus e sem Jesus. Na rocha e fora da rocha. Na rocha e na areia. O que seria de mim? Onde eu estava? Que caminho eu estava a tomar? Sabe? E hoje eu optei pela escolha correta. Foi edificar a minha casa sobre a rocha. Às vezes não merecendo. Não é por merecimento. É por misericórdia mesmo de Deus. Nós temos que ser assim. Edificar a nossa casa sobre a rocha. Mas também temos o caso de uma obediência aparente, né? Queria convidar os irmãos a abrir em Mateus 21. Mais atrás um pouquinho, Mateus 21. A partir do verso 28. Também temos aqui uma obediência aparente, né? Que é de aparência. Diz assim: mas, que vos parece, um homem que tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se para o segundo, falou igualmente de modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O primeiro. E disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo que os publicanos e os meretizes ainda entram diante de vós do reino de Deus. Né? Temos aqui também outro caso de uma aparente obediência, né? Do filho, o primeiro filho, ele vira para ele e diz que não vai. O segundo filho diz que vai e não vai, né? E é isso que acontece também conosco, irmãos. Vocês já pensaram? Às vezes nós estamos aqui, viemos ao culto, né? São cantados louvores bonitos, né? Como foi hoje. Nós nos emocionamos, nós dizemos: Senhor, agora eu vou te servir, agora eu vou andar atrás de ti, agora eu vou fazer tudo o que o Senhor tu quer de mim. E às vezes quando saímos daquela porta para fora, esquecemos todas as nossas promessas. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Né? Agora vai, agora eu vou fazer, agora eu vou acontecer, agora eu estou forte. Mas, irmãos, se nós não estivermos edificados mesmo com Jesus, se nós não estivermos firmes na sua rocha, esquecemos. O ser humano é falho. Se nós não estivermos agarrados com Cristo, se nós não estivermos juntos com o Senhor, as nossas promessas vão passar, né? Depois compara ao segundo filho que diz: eu não posso, eu não consigo, né? O primeiro filho que diz: eu não vou. Às vezes é um bocado teimoso, né? Às vezes é um bocado assim: mas Senhor, eu não consigo. E aí, no fim acaba por fazer. São exemplos que temos que tirar para a nossa vida. Por mais que nós dizemos que não somos capazes, por mais que nós dizemos que nós não podemos, quem faz a obra na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Ele é que transforma, Ele é que nos edifica. Ele é que muda as nossas vidas, irmãos. Ele é que nos dá força, capacita, né? Muitas das vezes nós achamos que nós somos capazes, mas nós somos sim. Pois é o Senhor é quem nos capacita. O Senhor é que nos edifica. É que nos fortalece todos os dias. Né? Às vezes nós procuramos ser fortes sem a força do Senhor. Não vai dar certo. Por isso eu te convido a conhecer o Senhor verdadeiramente como Ele é. Ter experiências. E essa experiência vai te dar força, coragem, ânimo, vitória. Amém?
E essa bem-aventurança está relacionada com a obediência, irmãos. Toda a bem-aventurança do capítulo 6 que nós vimos, ela está relacionada, toda ela está relacionada com a obediência. Se nós não obedecermos, nós não vamos ter essa bem-aventurança para as nossas vidas. Depois até Jesus aqui fala também sobre os religiosos, né, que estão sempre diante da palavra de Deus, falando, ensinando, e não cumprem as próprias palavras. Né? O que seria de mim? Vim trazer aqui a palavra para os irmãos e, quando sair daquela porta para fora, não cumprir, não fazer aquilo que o Senhor faz. Eu creio que os fariseus, que era a mais alta patente daquela altura, relacionada à palavra de Deus, relacionada a Torá, a lei de Deus, eles começaram, não foi de repente, né, se voltaram ou exigiram do povo aquilo que Deus queria. Eu creio que começou também com pequenas coisas. Isso também serve para as nossas vidas. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com aquilo que Deus quer de nós, para cumprir e fazer a vontade de Deus e estar sempre no centro da vontade de Deus. Né? Eu creio que eles começaram com as pequenas coisas, né? Pão de lado, né? Eles até falam que, olha, eu cumpro a lei, eu faço a lei, eu dou o dízimo, do entro, do cominho, até foi minucioso ali, né? Achando que era o dono da razão. Mas o outro que estava do lado dele dizia que, até aqui mais à frente, nós podemos continuar a ler aqui, porque dizia que João veio e vos a vós no caminho da justiça, e não credes, mas os publicanos e as meretrizes criam. E vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer. Né? O que ele quis dizer com isso? Que os pecadores, os publicanos, que era a raça mais inferior daquela altura, que não era digno de estar ali, de entrar no templo, né? Eles se arrependiam. Né? Eles se voltavam para Deus com arrependimento. E o Senhor também quer isso de nós, irmãos. E nós nos arrependemos todos os dias. Se for para cumprir a lei, ninguém aqui dentro consegue cumprir a lei. Ninguém. Se alguém disser que cumpre a lei aqui, é mentiroso. Não consegue. O único que cumpriu foi Jesus. Por isso, todos os dias temos que nos arrepender das nossas falhas. E estar mais perto de Cristo. Todos os dias. Todos os dias. Não tem aqui nenhum santarrão. Mas todos os dias lutamos contra os nossos pecados. É a realidade. Eu seria hipócrita dizer que eu não tenho pecado. Que eu sou perfeito. Não. Mas luto todos os dias para não pecar. Né? Não deve ser uma prática nas nossas vidas o pecado. Não deve ser. Temos que lutar todos os dias. E para isso só Jesus é que nos dá força. Só Jesus é que nos dá esse escape. Em Tiago 1, 22. Tiago 1, 22 diz assim: sejais praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelhar-lhe-ei àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, e se retira e logo esquece do que era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Né? Não adianta nós sermos só ouvintes da palavra. Como eu já disse aqui, não adianta nós só virmos aqui ao domingo, ouvir a palavra de Deus e, olha, quando sair da porta fora, esquecer tudo. Temos que ser praticante, irmãos. E para ser praticante, temos que conhecer. Como é que eu vou praticar uma coisa se eu não conheço? Temos que ser praticantes da palavra de Deus. Temos que ter esse hábito, irmãos, de levantar e pela manhã buscar a face do Senhor. Temos que ter esse hábito de buscar
a palavra do Senhor em jejum, em oração. Temos que ter esse hábito de buscar a palavra de Deus lendo todos os dias. Tira um tempo, irmãos, todos os dias. Tenha isso na sua vida como uma prática. Todos os dias, tira um tempinho com o Senhor para meditar na sua palavra, para durante o dia você sair forte para a batalha que te espera no decorrer do dia. Tira um tempo, irmãos. É tão bom você tirar um tempinho ali, uma palavra, e durante o dia ficar meditando naquela palavra que você leu, né? É tão bom, irmãos. Edifica nossas vidas, faz-nos crescer, faz-nos andar mais perto do Senhor. E Tiago nos alerta para isso. E a lei da liberdade é onde você vive, a liberdade em Deus, é uma bem-aventurança e ela está relacionada com a obediência. Né? Quem acompanha aqui a leitura bíblica em um ano, né? Nós lemos durante essa semana Deuteronômio 28, que fala das bem-aventuranças de Deus, das promessas de Deus para as nossas vidas. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será a amassadeira, bendito será os teus animais, bendito será o seu trabalho, bendito, tudo será bendito. Irmãos, aquele capítulo tem por volta de 60 e poucos versículos, mas 15 fala de bem-aventuranças e o resto fala tudo de maldição. Olha só, que interessante. O Senhor nos alertando, irmãos. O Senhor nos alertando para ser obedientes à sua palavra, edificados nele. E o resto fala tudo de maldição. Maldito serás se não fizer, maldito serás se não ouvir, maldito serás se não obedecer. É uma maldição estar longe do Senhor, irmãos. O Senhor Jesus é amor, já foi proclamado aqui nessa manhã. Ele te ama, Ele quer o melhor para nossas vidas. E um dia vai vir buscar a sua igreja. Né? O apóstolo Paulo diz que se nós esperarmos do Senhor só para essa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. A nossa vida é na glória com o Senhor. O Senhor Jesus veio para isso, para nos dar vida e vida com abundância. Não só aqui nesse mundo, mas uma vida eterna com o Senhor. Se você um dia quiser ver o rio que foi apresentado a ti aqui nesta manhã, tem que estar perto do Senhor. Tem que estar com o Senhor Jesus. Tem que estar agarrado com Ele. Tem que estar servindo a Ele em obediência também. Atente para a voz do Senhor. Não fique indiferente sobre a voz do Senhor. Né? Nós temos também relacionado a isso uma obediência parcial, né? Que é em 1 Samuel 13, nós podemos observar aqui também, fala-nos da vida de Saul, né? Saul, um homem pedido pelo povo, mas escolhido por Deus. Nós temos que atentar também para isso. Quando Deus nos escolhe, nós temos que atentar para servir a Ele de integridade de coração e obediência, né? Primeiro Samuel 13, a partir do verso 8. Diz assim: esperou 7 dias até o tempo de Samuel, que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, e o povo se espalhara dele. Então disse Saul: trazei aqui o holocausto, as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro, para saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? E disse Saul: porquanto vinha o povo e se espalhava de mim, e tu não vinhas dos dias aprazados,
os filisteus já se tinham ajuntado em Mixmas, e disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor. E não orei, e esforcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento do Senhor, teu Deus, que ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou, né? Saul cumpriu ali pela metade o mandamento do Senhor, né? Aquilo que cabia somente aos sacerdotes, que era oferecer sacrifício, era somente aos sacerdotes, não era o rei, não era líder nenhum, somente ao sacerdote. Saul fez, né? Nós lemos aqui que ele esperou sim os 7 dias, como tinha combinado com Samuel, mas sacrificou ao Senhor aquilo que cabia a Samuel. A obrigação de Samuel era vir ali e sacrificar ao Senhor. A obrigação de Saul era esperar Samuel chegar. Não adianta, meu irmão, minha irmã, nós obedecemos o Senhor por partes. Não adianta, meu irmão, minha irmã, eu vir aqui, buscar do Senhor e só fazer metade daquilo que o Senhor manda. Não adianta, né, nós irmos para casa, falarmos, não sermos exemplo em casa, não sermos exemplo onde nós fomos plantados, no nosso trabalho. Não adianta. Não adianta servir o Senhor pelas metades. O Senhor quer de toda obediência. Ele dá aqui esse exemplo na vida de Saul. Saul só fez pela metade. Atenção, aquilo que o Senhor te pediu a ti, seja obediente por inteiro. O Senhor, porque assim, se nós não obedecemos por inteiro, nós estamos anulando todo o resto dos mandamentos de Deus. Nós anulamos aquilo que o Senhor pede de nós. O Senhor não quer só metade da nossa vida. O Senhor não quer só metade da sua vida. Quer um todo. Quer que serva por inteiro. Integridade. Não só aqui na casa do Senhor, não só em casa, mas também na rua. No trabalho. Seja íntegro. Seja íntegro onde você estiver. Seja honesto onde você estiver. Apresente ao Senhor. Apresente as pessoas ao Senhor. Eu não canso de falar isso. Muita gente aqui nesse país, ou seja, onde for, a única Bíblia que vão ler um dia é a sua vida. A única Bíblia que as pessoas vão ler um dia e vão procurar saber é a sua vida, né? E Ele não quer só metade de ti, Ele quer por inteiro. Amém? E Samuel não cumpre ali a missão que mais uma vez Deus lhe deu, né? E Deus mais uma vez se faz juízo, mas está sempre presente à espera de arrependimento, né? Foi o que aconteceu com Saul. Saul não se arrependeu, irmãos. Saul não se arrependeu, ao contrário de Davi, né? Davi também foi um homem pecador? Foi. Nós sabemos. Mas no Salmo 51, Davi não passa a falha dele para ninguém, não culpa as falhas dele como Saul fez, né? Que o povo já se espalhava, começou logo com desculpas. E às vezes nós também fazemos assim. Queremos colocar logo as desculpas nas outras pessoas que estão à nossa volta, né? Isso é do ser humano, né? Com Adão também já foi assim no início. Olha, Senhor, eu pequei porque a mulher que tu me deste me deu fruto para comer. Isso é mal do ser humano, né? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, apesar de pecador também. E a Bíblia não omite isso. Porque apresenta a Deus as suas desculpas. E diz assim: contra ti somente pequei. Né? Davi fala isso com o Senhor: contra ti somente pequei. Não põe a culpa em ninguém. Né? Nós podemos observar ali que quando Absalão quer tomar o reino, seu filho Absalão quer tomar o reino, e Davi foge, porque Davi não queria a aprovação do povo, ao contrário de Saul. E Saul mais aqui adiante vai pedir para Samuel: vem diante do povo, ore e fale ao Senhor diante do povo, perto de mim, para que o povo me receba. Ao contrário de Davi, que diz: olha, vamos fugir,
Porque Davi pensa, olha, eu sou culpado disso tudo que está acontecendo. Eu pequei contra o Senhor. Eu agi mal contra o Senhor. E o Senhor agora está me punir. Davi entende que tudo vem de Deus. Davi entende que tudo é para a honra e glória do Senhor. Se nós tivermos o coração como Davi, nós vamos ser vitoriosos, irmãos. Porque o Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não põe culpa em ninguém. Viva a obediência de Deus. Viva a obediência de Deus no todo. Se um dia você falhar, Senhor, peça perdão ao Senhor. Não ponha a culpa nos outros, irmãos. Não ponha a culpa no seu irmão. Não ponha a culpa no seu marido, na sua esposa. Nós temos que ter uma vida íntima com Deus. Nós e Deus. Amém? No livro de Tiago escreve, diz assim, Tiago diz, a misericórdia triunfa antes do juízo, mas antes de Deus agir, ele avisa. Mas tem muita gente que comete e erra, e que aquele pecado acontece, como nada acontece, né? Muita gente que erra, que peca, e que pensa que Deus não vê, e que Deus não fez nada. Eu cometi aqui esse erro, esse pecado, mas como Deus não fez nada, Deus não... continua a pecar. Não é isso que Deus quer de nós, irmãos. O juízo de Deus pode tardar um pouquinho, mas não falha. Deus vê tudo, irmãos. Não adianta nós errarmos, nós escondermos. E de Deus, nós não podemos esconder nada de Deus. Davi disse que se eu fizer a minha cama no Seol, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nos altos céus, tu também estás. Não adianta nos escondermos de Deus. O juízo de Deus não falha, irmãos. Pode demorar um pouquinho, porque Deus é misericordioso e longânimo, mas se nós continuarmos a prática do pecado, nós não nos arrependermos, o Senhor vai trazer juízo sobre o seu povo. Foi assim com o povo também de Israel. Deus não age já, olha, pequei, mata logo. Não é assim com Deus. Deus é longânimo. Deus é paciente. Mas também Deus é justiça. Por isso, vamos ter cuidado com os pecados ocultos, com a prática oculta de pecado. Né? Eu sei que o discurso não é fácil. Também estou a pregar para mim. Porque quem traz aqui a palavra aqui primeiro passa por aqui, para depois ir para aí. Sabe? Temos que vigiar todo o tempo. Temos que pedir misericórdia de Deus todo o tempo. Sabe? A palavra de Deus funciona assim, né? No livro de Apocalipse, ele fala que Deus deu tempo para Jezabel se arrepender, né, dos seus pecados. Deu tempo para ela se arrepender, mas não quis. Olha, justiça. Em Tiago 4:7 diz que sujeitais a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar-vos a Deus. Mais uma vez, obediência. Estar sujeito a Deus é obedecer ao Senhor. Amém? Aprendeu a obediência. Hebreus 5:7-9 diz assim: E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Jesus também aprendeu a ser obediência, apesar de ser quem foi, filho de Deus. Ali no Getsemane, quando ele orava, pedia para Deus passar o cálice da ira de Deus que vinha sobre as nossas vidas. Jesus também aprendeu a ser obediente, porque ele podia muito bem dizer: ó Pai, eu desisto. Ele aprendeu e foi obediente até a morte, morte e cruz. Um exemplo para nós, irmãos. O próprio Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Cristo nos deixou essa deixa para obedecermos ao Senhor. Por isso, obedeça. Peça força ao Senhor
para ser obediente, né? Também podemos falar um pouco sobre o orgulho da desobediência, né? Em Atos 10, a partir do verso 9. Temos aí o texto que fala da visão que Pedro teve, né? Isso também serve um pouco de exemplo para as nossas vidas. Diz assim: e no dia seguinte, indo eles ao caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, e quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto que descia num vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, na qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, e mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez veio a voz e fez: faça comum o que Deus purificou. E aconteceu por 3 vezes. O vaso tornou-se e recolheu-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca de que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Irmãos, aqui mais uma prova que às vezes Deus quer falar às nossas vidas, né? Pedro ali estava em Jope, né? Ia a caminho de Jope na casa de Simão, e aquela visão Deus quis mostrar aquilo que ia acontecer, irmãos, né? Porque Pedro tinha um entendimento que só os judeus eram santos, só os judeus podiam ser alcançados por Deus, né? E Pedro estava tão extasiado com aquilo, com aquela ideia, e que ele cresceu assim, né? Foi ensinado assim, né? Às vezes nós até falamos um pouco disso na semana passada, né? Há pessoas que cresceu numa certa religião, ou até ouvimos aqui hoje um muçulmano, um católico de raiz, né? Que tem aquilo como certo. E Deus mostra o que é o certo. Deus, né, ali dá a direção de certo. Usou Pedro ali naquela visão, mostrou Pedro que ele não queria só judeus, queria gentios, queria todo o povo, né? E Pedro estava naquela ideia que só aquilo que era correto, só os judeus é que era merecido, que era merecedor de Cristo, né? E ele estava com aquele sentimento de só os judeus é que poderiam ser salvos. Mas Deus mostra que não. Tudo que Deus purificou, tudo que Deus alcançou, é fiel. É para a honra e glória do teu santo nome, né? Nós não podemos ficar extasiados, parados no nosso próprio pensamento, achando que só nós é que podemos ser salvos, só nós é que merecemos, né? Deus mostra, irmãos, que nós devemos também alcançar, nós devemos também procurar evangelizar as pessoas, falar do amor de Jesus para elas, falar daquilo que Ele já tem te dado, né? E Deus mostra, né? Nós até falamos também um pouco de pessoas que ouviram falar de Jesus, pessoas católicas de raiz, que ouviram falar de Jesus e que se emocionaram, pessoas que o amor de Deus tocou ali ela, e depois no fim disseram que não, eu não posso aceitar Jesus porque eu sirvo a esse santo há tantos anos, minha família serviu esse santo há tantos anos, eu não posso entregar minha vida a Jesus, né? Fala de sentimentos que a pessoa ali tem e que não quer largar. Fala de ilusões que a pessoa sempre viveu e não quer largar, sabe? Nós devemos orar por essas pessoas, devemos pedir direção a Deus, para Deus tocar, esmiuçar aquela situação, né? Como o pastor já disse aqui, nós estamos a viver aqui esse tempo, né, esses 30 dias, o reino muçulmano, e é verdade, irmãos.
Às vezes só as nossas palavras não bastam. Vários testemunhos que eu já ouvi sobre pessoas que têm o próprio Cristo, tem se revelado a elas. É tremendo, irmãos. É assim que Deus age. Mas Deus também conta conosco para falar do amor e ser exemplo para essas pessoas, né? Demonstrar o amor de Cristo para essas pessoas. Amém? E queria ler também Lucas 18, 9, 14. A hora está avançada, mas já estamos a acabar. Lucas 18, 9, 14. E disse também essa parábola aos que confiam em si mesmos, crendo que eram juntos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo de maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. E o publicano, porém, estando em pé, de longe, ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E digo-vos que esse desce justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer coisa que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Né? Não adianta eu armar-me em fariseu ou fazer uma oração bonita e não viver aquilo que Deus quer. Mas vale fazer como o publicano, o pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida. Eu sou falho. Não me adianta querer aparecer perante as pessoas como o bonzão, como o melhor. Mas vale me apresentar a Deus com um coração humilde, pedindo a Deus pecado, pedindo a Deus perdão pelos meus pecados. Mas vale ser assim e obedecer a sua voz. Amém? Vamos ficar de pé. Queria ler aqui o último texto, né? Está em Filipenses 2. Dois, 5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou-se assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido como figura humana, e ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Porque isso também Deus o exaltou de sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo o nome de Jesus se dobre o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do Pai. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado a Deus pela Tua palavra, Senhor. Eu quero, Senhor, te agradecer, ó Pai, quero te pedir, Senhor, ajude-nos, ó Pai, Senhor, a viver a Tua palavra, Senhor, a viver com obediência, Senhor. Não, Senhor, nas nossas próprias emoções, mas que nós possamos viver, Senhor, com toda a Tua palavra, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas falhas. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Pai, a edificar a nossa casa em Ti, Senhor, na Tua rocha, Senhor. Deus, que nós possamos, ó Pai, obedecer a Sua voz, ó Deus, a cada dia, Senhor. Senhor, Pai, possa-nos, ó Deus, trazer, Senhor, à nossa mente, ó Pai, tudo aquilo que dá esperança. Que eu possa trazer, Senhor, às nossas vidas, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que Te agrada, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ser parecidos contigo, ó Pai, a obedecer a Tua voz, ó Deus. Toma, Senhor, cada um aqui em Tuas mãos, ó Pai, aqueles que se encontram, ó Pai, fracos, abatidos, ó Deus, que possam buscar força em Ti, ó Deus, o autor e consumador da fé. Ajuda-nos, ó Pai. Deus, eu quero colocar, Senhor, a Tua igreja perante Ti, ó Deus, e quero Te pedir, Senhor, derrame as Tuas bênçãos, ó Deus, sobre o Teu povo, sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja, Deus.
te peço em nome de Jesus, Pai.